Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato Falcão e hoje nós começamos uma nova série de vídeo, né? Ou seja, um novo curso online, que é o curso que ensina vocês a escreverem projetos de pesquisa. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui para vocês é que existem vários tipos de projetos de pesquisa. Esse curso ele foca no projeto de pesquisa para captação de recursos, tá bom? Então, durante os vídeos, nós vamos estudar 4 módulos. O primeiro deles vai ser um módulo bem geral e básico sobre a captação de recursos para pesquisas, o que é a captação, para que serve, por que ela existe e por que o pesquisador ele tem que aprender, né, e praticar e conseguir captar recursos. O módulo 2 ele é o núcleo desse curso, que é a maneira que eu encontrei de explicar como você consegue ter sucesso na captação de recursos, que é você escrever seu projeto focado no processo de avaliação. Então, o módulo 2 ele é dedicado somente ao processo de avaliação de projetos de pesquisa. Uma vez que você entenda como os projetos são avaliados, quais são os critérios, então aí você direciona a preparação não só do projeto, como dos demais documentos para que a sua proposta possa se encaixar nos objetivos do programa. O módulo 3 é a estrutura do projeto de pesquisa, ou seja, quais são as seções do projeto de pesquisa, o que cada uma precisa ter e as estratégias para deixá-las complementares, bem escritas e interessantes. Tá? Então no módulo 3 a gente vai ver a metodologia, cronograma, título, todas as partes do projeto de pesquisa. E no módulo 4 a gente vê uma parte que é a relação com as agências de fomento. Ou seja, uma vez que você conseguiu o seu projeto, você tem algumas obrigações, e aí eu vou comentar algumas coisas para que você, após ter sucesso na sua proposta, continue tendo nas próximas. Tá? Então, na aula de hoje, né, a gente começa o módulo 1, a captação de recursos para pesquisa. É um módulo bem básico. Né? Eu sempre comecei o curso de artigo científico, né, para quem não assistiu, tem um curso de artigo científico já preparado, vai lá no playlist de artigo científico e você pode conferir lá os vídeos. Então, eu começo sempre de uma maneira bem básica, com os conceitos bem simples, tá? Então, mesmo que você já saiba tudo que eu vou falar nesse módulo 1, né, saiba também que a partir do módulo 2, assim que eu vou avançando nos vídeos, eu vou aprofundando mais nos conceitos. Mas considerando que tem bastante gente que não conhece, né, sobre o processo de captação, os objetivos do projeto de pesquisa, eu decidi começar realmente do básico, tá bom? Então, captação de recursos para pesquisa. Então, hoje nós vamos ver o financiamento das pesquisas. Então, você tem que entender um pouco do financiamento à pesquisa, por que é importante, por que existem essas linhas de financiamento e como você pode se encaixar nesse processo e conseguir bastante sucesso nos teus pedidos, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a captação de recursos ela é muito necessária, tá? Então, seja para qualquer grupo de pesquisa, em especial para aqueles grupos de pesquisa que trabalham com ciências experimentais, que precisam de grandes equipamentos, grupos na área de saúde, na áreas tecnológicas, grupos que precisam de bastante gente trabalhando, que precisa pagar bolsas, salários, que precisa utilizar infraestruturas caras. Então, esses grupos certamente precisarão captar muitos recursos. Mas, inclusive, grupos menores, né, que trabalham apenas, não sei, com livros, computadores, ainda assim eles precisarão captar recursos. Tá? Então, a maioria das pesquisas elas são realmente caras e é uma necessidade dos grupos de pesquisa, dos pesquisadores, captarem recursos. E a captação de recurso ela é feita por meio de uma proposta de pesquisa. Tá? Você faz uma proposta que é um conjunto de documentos. E nesse conjunto de documentos você tem um projeto de pesquisa. Tá? Que o que é o projeto de pesquisa? Ele é um documento científico que apresenta a tua proposta futura. Né? Um documento bastante complexo que geralmente a gente aprende lá no final do doutorado, no começo do pós-doc, a gente aprende a escrever o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa para a captação de recursos.
Tá? Então o que a gente vai ver aqui é focar nesse projeto de pesquisa para a captação de recursos e aí a gente vai falando também da diferença entre os outros tipos de projetos. Tá? Por exemplo, existem projetos de pesquisa para conseguir bolsa, projeto de pesquisa para entrar num processo de pós-graduação, mas esse aqui é focado na captação de recursos, tá bom, pessoal? Outra coisa também bem importante na captação de recursos é que a maioria da pesquisa feita no Brasil, né, cerca de 95% da pesquisa, ela é feita nas universidades públicas. Então a maioria dos grupos de pesquisa estão em universidades públicas. E aí você tem um professor, um grupo de professores liderando o grupo de pesquisa, e a maioria dos pesquisadores são alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, alunos de pós-doc. Então, esses grupos precisam de bolsas de estudos que são os salários dos pesquisadores. E dependendo do tipo de bolsa ou do número de alunos, o volume fica muito alto. Tá? Então, além da pesquisa em si ser cara, dos equipamentos, do uso de novos equipamentos, da compra de insumos, eu também tenho as bolsas de estudos que são bem caras e precisam de financiamento. Tá? Então, isso é uma outra necessidade do que os grupos de pesquisa têm. Qual é a coisa boa, né? Que a pesquisa é cara? Ela é cara. Mas para compensar isso, a pesquisa científica, né, como vocês todos já sabem, ela é a principal ferramenta de desenvolvimento humano, principal ferramenta de desenvolvimento da sociedade. Então os governos sabem disso e eles investem bastante dinheiro público no desenvolvimento de pesquisas. É uma política pública de desenvolvimento. Então se vocês checarem os países mais desenvolvidos, mais ricos, eles investem muito em pesquisa. Tá? Tanto o setor público quanto o setor privado. Então, investimento em pesquisa é política pública. Então, a tua pesquisa é cara? Ela é cara. Então, fica tranquilo. Tem linha de pesquisa, tem linha de financiamento para ela. Tá? Então, fica calmo, procura bem a tua linha, que a gente vai ver lá na frente, e você vai conseguir porque o financiamento à pesquisa é uma política pública e você só precisa se encaixar nesse ciclo. Se você faz mestrado, faz doutorado, é pós-doc, é professor iniciante, que é o foco desse curso que a gente está vendo aqui, você tem que aprender a captar recursos. Principalmente se você quiser entrar na área científico-acadêmica, né? Você quer ser um pesquisador, mesmo que seja um pesquisador de uma empresa, você tem que aprender a captar recursos. E não é fácil captar recursos. Tá? Durante esse curso eu vou tentar dar algumas ferramentas para vocês, passar algumas estratégias para que você desenvolva a tua maneira, tá? O teu jeito de conseguir recursos. A captação de recursos ela faz parte do trabalho dos pesquisadores. Então todo pesquisador escreve artigo, orienta alunos, orienta também. Mas ele também necessita pedir projeto de pesquisa e esses projetos de pesquisa precisam ser aprovados para que ele tenha recursos para poder sustentar a pesquisa do seu grupo de pesquisa. Tá? Então, mesmo que você seja ainda um mestrando, um doutorando, você precisa aprender a escrever projeto de pesquisa. No mínimo, você precisa se inserir dentro do teu grupo, né? Ajudando os orientadores, ajudando os pós-docs na escrita de projetos, e você precisa começar a participar disso para que faça parte da tua formação aprender a captar recursos. Porque você está sendo ensinado agora, no futuro é você que vai ensinar, é você que vai gerir. Então você precisa ter a capacidade de conseguir recursos. Tá bom? Também, né, porque a captação de recursos, como ela é uma coisa bem difícil, e vocês vão ver lá na frente que não é fácil, ela é usada também como métrica de qualidade, a captação de recursos. O que é que isso quer dizer? Pesquisadores que conseguem captar mais recursos, né, teoricamente, isso significa para os avaliadores que ele consegue escrever boas propostas, ou seja, ele tem boas ideias, consegue estruturar um projeto, consegue apresentar uma ideia bem elaborada para as bancas. Instituições que captam mais recursos
Também, elas são melhores avaliadas nos rankings internacionais ou nacionais. Ou seja, ela tem um corpo de pesquisadores que conseguem apresentar boas propostas. Então, a captação de recursos ela também é utilizada como métrica de qualidade. Então, se você é um pós-doc, é um professor iniciante, você tem que aprender a captar recursos, você tem que captar, porque aquilo ali vai fazer parte do teu currículo. Não só os artigos que você publica, não só os livros, não só os congressos, não só as palestras que você dá, mas também a quantidade, o montante de captação de recursos que tem, né, na tua carreira. Para vocês terem uma ideia, existem países que classificam pesquisadores por montante de dinheiro. Então, é comum em alguns países, ao lado do teu nome, do teu título, já você colocar ali 5 milhões, 10 milhões, que aí os avaliadores já veem com quem eles estão falando, com que tipo de pesquisador, né? Com que montante de recurso ele captou durante a sua carreira. Então, isso é uma coisa presente na ciência e vocês precisam saber disso. Tá bom? Então, principalmente alunos de doutorado que já aprenderam a apresentar em congresso, já aprenderam a escrever artigo, né? Aprendeu, não, vai lá no curso que está aqui online. Mas aprendeu a escrever artigo, então escreveu tua tese, você tem que aprender o documento científico mais difícil, que é o projeto, vai ter que aprender e aprende aqui, tá bom? Outra coisa interessante é que apenas as melhores propostas são financiadas. O que é que eu quero falar com isso? É que existe uma concorrência, porque o dinheiro disponibilizado nas chamadas ele não é suficiente para financiar todas as propostas que chegam dos pesquisadores. Então as agências de fomento, geralmente elas selecionam as melhores. Tá? E isso faz com que seja um processo de aprendizado. Tá? Ou seja, você começa escrevendo projetos, geralmente os teus primeiros não ficam tão bons, e aí você recebe a negativa, você olha o parecer, você vê onde existe a deficiência no teu projeto, e aí você melhora, você estuda, você conversa com as pessoas, você vê os projetos aprovados, e aí você vai melhorando a tua proposta, tá bom? Então é normal todo pesquisador começar enviando projetos e os projetos não serem aprovados. O que é inusual? É você de primeira, sem ter experiência nenhuma em escrita de projetos de pesquisa, mandar e ganhar um volume enorme de dinheiro. Tá? Isso não é comum, pode acontecer. Mas o normal é que durante a tua carreira você vá aprendendo pouco a pouco, ganhando primeiro as propostas menores, volumes de recursos menores, e aí você vai aumentando tua habilidade e aí você vai com o tempo conseguindo volumes maiores. Tá bom? Então não desanime se você escrever teu projeto de pesquisa, teu projeto não for aprovado, porque isso é a coisa mais normal do mundo. É como aconteceu lá no curso de artigos que a gente terminou, né? Os artigos também são negados, isso faz parte do jogo. Tá bom? E talvez a mensagem principal da aula de hoje seja essa, tá? Que é, esse curso vai tratar de projetos de pesquisa? Vai. Mas vocês precisam entender o seguinte, o projeto de pesquisa, ele faz parte de um conjunto de documentos. E esse conjunto de documentos é apresentado como uma proposta de financiamento de pesquisa. Ou seja, não é só o projeto de pesquisa que precisa estar bom para você aprovar e ganhar o dinheiro na chamada. Não é só isso, tá? Então essa é a principal mensagem desse vídeo. O projeto de pesquisa é apenas a ferramenta, é a parte mais importante da proposta? Ela é a parte mais importante. Mas se você tiver deficiência nas outras partes, provavelmente ele não vai ser aprovado. Então você pode aprender a escrever um bom projeto, mas se você não se preocupar com a proposta como um todo, provavelmente tua proposta vai ser negada, que a gente diz que o projeto foi negado, né? Então, você precisa aprender a escrever projeto de pesquisa, mas você também precisa aprender a fortalecer os demais eixos avaliativos, ou seja, os demais documentos da tua proposta, que é isso que a gente vai ver ao longo desse vídeo, tá? Não esqueça de
fazer a tua inscrição aqui no canal para você receber a notificação dos próximos vídeos, tá? São 4 módulos, cada módulo com um monte de vídeo, para não ficar tão cansativo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse novo curso. Deixa teus comentários, dúvidas, escreve para mim, tá? Lembrem-se que esse vídeo ele é baseado no livro Guia do Pesquisador Iniciante, tá? Quem quer algum material escrito para ler, tá tudo aqui nesse livro. E um grande abraço para vocês. Faça a tua inscrição aqui no canal, compartilha aí com teus amigos e nos vemos no próximo vídeo.